Bom dia a todos. Uma chuvinha, um frio, um dia que você poderia estar em casa assistindo o culto pela internet, né, na coberta, tomando chimarrão, mas você está aqui, então glória a Deus pela sua vida, que bom, os corajosos. Você que está em casa nessa situação, não vou dizer glória a Deus pela sua vida, mas que Deus te abençoe também, tá bom? Que a mensagem possa chegar ao seu coração. Mas que bom que você está aqui nessa manhã. Nós estamos dando sequência, né, à nossa série de mensagens e hoje falar sobre o amor de Deus. Eu já quero dizer para vocês que qualquer coisa que eu ousar a falar ou tentar traduzir, explicar a respeito desse amor de Deus é infinitamente menor daquilo que Deus é e daquilo que Deus representa para nós. Então, qualquer tentativa humana de expressar isso é infinitamente menor daquilo que Deus é. Então, já tenham misericórdia de mim, porque eu espero que Deus também tenha, tá bom? Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 3, um texto que o Isaac, meu filho, ele já está decorando, João 3,16, está no livrinho dele lá, ele está decorando esse versículo já, e aí às vezes ele fala fatiado, mas já está decorando. Mas é um texto, irmãos, muito conhecido, talvez é um texto mais citado por todo o cristianismo, né? Nós temos Lutero, ele vai falar que esse texto aí é a sintetização do Evangelho de Cristo, é a pequena explicação do Evangelho, de todo o Evangelho. Mas eu quero que você acompanhe comigo aí. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 17 também: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Até aí. Irmãos, nós temos hoje no mundo, na sociedade, algumas pessoas que quando nós falamos de Deus, a pessoa ela vai falar que eu não sei se eu acredito nesse Deus dos cristãos. Eu acredito que existe uma força maior, que sim, tem algo maior que controla o mundo e vai expressar dessa forma que a pessoa crê simplesmente uma força maior. Tem pessoas que dizem isso, falam, não sei se eu acredito esse Jesus que vocês falam, não sei, esse Deus dos judeus, também não sei se eu acredito. Acredito que existe uma força maior. Existem várias pessoas que definem assim. Existe até outras pessoas que são panteístas, que falam que uma planta, uma árvore é uma divindade, né? Então a gente fala assim, esse negócio é maluquice, né? Mas tem pessoas que se encontram em parques, vão a um lugar e abraçam a árvore e oram não, rezam, não sei, mas fala alguma coisa ali para árvore. Então nós temos assim hoje várias formas das pessoas tentarem definir e expressar que existe algo além da existência humana, além da nossa compreensão. Algumas pessoas falam isso de uma energia maior, de algo maior, outras pessoas remetem isso a um objeto, à natureza, ou até em determinados santos e algo nesse sentido, mas existe. Só que esse texto aqui, ele ensina para nós o seguinte, porque ele começa dizendo claramente porque Deus amou. E aí, irmãos, se Deus é uma energia, algo maior, a gravidade é capaz de amar? É uma energia, uma força, certo? Constatada cientificamente. Não vou soltar meu celular aqui que vai que ele quebra, mas se eu soltar, ele vai para o chão e corre o risco de quebrar. O nome disso aqui é a gravidade, certo? A gravidade é capaz de amar alguém? Não. Ou será que qualquer outra força do universo, ou qualquer algo do universo é capaz de amar? Será que uma planta é capaz de amar? Se eu falar de animal, talvez vai ter algumas pessoas que vai dizer que sim. Aí você pode até arrumar uma briga hoje em dia. Ainda mais que hoje em dia tem os pais e mães de pet. Então, não vou nem entrar nesse mérito para não arrumar uma briga. Mas vamos parar por aqui. Será que uma planta é capaz de amar? Não. Uma força que a gente pensar é capaz de amar? Não.
Então é impossível nós falarmos que nós estamos, que um Deus que não seja uma pessoa seja capaz de amar. Porque para você falar de amor, você precisa falar de algo que tem capacidade de discernimento das coisas. Ou seja, dentro da nossa simples compreensão, para alguém ou algo que tem discernimento das coisas é uma pessoa. Uma pessoa tem discernimento das coisas. Nós podemos amar. A cadeira e o banco no qual você está sentado não é capaz de amar. Esse microfone que eu falo não é capaz de amar. Mas as pessoas que estão aqui são capazes de amar. Por isso, nós não podemos definir Deus como nada nesse sentido, porque Deus, ele é uma pessoa. O Evangelho deixa muito claro que Deus é uma pessoa, que Deus amou o mundo, certo? Se você tinha dúvida, Deus é uma pessoa. E por ser uma pessoa, Ele nos ama tanto que Ele entrega seu Filho unigênito. E aqui eu preciso dar uma explicação antes de chegar, né, onde eu quero ainda nessa manhã, porque nós temos um problema muito sério dentro dessa compreensão quando nós falamos que Deus deu o seu Filho unigênito. Hoje nós temos pessoas falando assim, não, você é uma pequena divindade, você é um Deus, porque se Deus criou a sua imagem e semelhança, você é Deus. Irmãos, tem uma diferença absurda no texto bíblico. Olha só o que o texto fala, porque Deus amou o seu Filho unigênito. Existe uma grande diferença. Para Deus criar eu e você, Ele criou primeiro o quê? Lembra lá de Gênesis capítulo 1? Deus criou primeiro o quê? Deus criou primeiro o mundo, Deus criou primeiro tudo que existia e depois Ele teve que pegar uma matéria para nos criar, ou não? O texto não vai dizer que Deus pegou uma matéria, Ele nos criou com o quê? Com barro. E depois da matéria que Ele usou para nos criar, Ele soprou em nós o seu fôlego de vida e nós passamos a existir. Quando a Bíblia vai dizer que Jesus é seu unigênito, porque Jesus é o único Filho gerado da matéria divina, simples e puramente divino. O único Filho gerado dele, da matéria divina, é Jesus. Nós fomos criados depois de uma matéria já existente no qual Ele criou. Ou seja, você não é Deus, você é filho de Deus. Por definição clara, lógica, de processo de criação. Você veio depois de uma outra matéria já existente, você não parte direto da matéria divina Deus. Depois Deus sopra em nós o seu fôlego de vida e nós passamos a existir. Ele nos cria a sua imagem e semelhança em vários outros aspectos, na capacidade de amor, na capacidade de criação, na capacidade de perdão, em várias outras coisas, tá? Mas é importante que você tenha essa definição clara para às vezes você não cair em vídeos da internet que estão querendo ensinar algo para você diferente daquilo que o texto bíblico diz para nós, ok? Você é criado por Deus e Deus, Ele nos ama tanto que Ele dá o seu único filho que sai dentro da sua própria divindade, o seu filho gerado. E esse único filho gerado, Ele entrega por amor a mim e a você. Portanto, irmãos, é muito claro a prova bíblica a respeito do amor de Deus. Porque você imagina você criar um ser e você colocar ele, partes de você, você colocar a sua divindade em determinados aspectos que eu falei, a sua imagem e semelhança, e a sua própria criação se voltar contra você. Os seus próprios filhos criados se voltarem contra você. E mesmo assim, você olhar para eles e ainda continuar amando eles tanto, de você entregar o seu único filho gerado por amor desses outros filhos. Que pai que faria isso? Que pai que entregaria o seu filho por amor de uma pessoa? A Bíblia vai dizer que talvez por amor de pessoas justas, pode ser que alguém entregue a sua vida, mas pelos ímpios,
por aquelas pessoas más, quem seria capaz de entregar? Ninguém, irmãos. Porque nós estamos falando de um amor sacrificial que antes de tudo existir está trazendo tudo à existência em amor. Se você olhar em 1 João 4, vai dizer que nós amamos, o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você olhar ainda em Efésios, vai dizer que Deus nos criou para que tudo subsistisse em Cristo. Ou seja, irmãos, nós temos um amor de um Deus que entrega a sua vida por nós, além de nós mesmos, que cria tudo para que tudo subsistisse em Cristo, mesmo para pessoas incapazes de perdoar, incapazes de demonstrar amor, mesmo para pessoas que são extremamente más, ruins, que fazem mal ao próximo, que não perdoam, que julgam, que são horríveis. Deus entrega o seu Filho para pessoas assim. Queria perguntar, você tem dúvida desse amor de Jesus? Esse amor de Deus por você? Talvez você tenha dúvida desse amor. Porque na nossa incompreensão, nós só amamos aquilo que afaga a nossa carência. Você só admira e às vezes consegue se relacionar com pessoas que correspondem a uma carência de relacionamento seu. É assim. É uma predisposição de todos nós. Por que você acha que você tem amizade com alguns e com outros não? Porque algumas pessoas correspondem à sua necessidade e outras não. É um fato. Mas eu quero que você pense se de fato você entende e consegue olhar para esse Deus, entendendo que nós estamos falando de um Deus que é amor. Você consegue? Talvez citar João 3,16, irmãos, é o texto mais conhecido do Evangelho. Talvez um dos textos mais conhecidos do mundo. Mas perceber e viver, entender, sentir e expressar são coisas totalmente diferentes, não são? Então, quando eu falo para você, Deus te ama, você talvez pode estar falando, entendendo só de uma forma dessas que eu falei agora. Talvez por definição lógica, talvez por sentir, talvez por expressar, mas talvez só por teoria. Você entende que Deus de fato te ama? Como você de fato olha para essa afirmação e o que isso mexe no seu coração? Deus te ama. Deus amou o mundo. E aí talvez, sabe o que é interessante? Porque eu fiquei pensando assim, eu vou bater numa tecla que é muito clichê. A gente falar que Deus nos ama, e quando eu olho aqui, a maioria aqui é pessoas já recorrentes da igreja, todos aqui eu já vi aqui no culto, já vi na igreja, já cumprimentei, conheço vocês. Então, para quando eu falo para todos vocês que estão aqui, Deus te ama, pode soar assim, sim, eu sei. É bater no clichê. Mas eu quero perguntar para você uma coisa. Se você de fato entende, e o que eu estou falando aqui talvez seja um clichê, por que será que nós ainda temos dificuldade de vivermos esse amor de Deus? Porque se você entende que Deus te ama, isso deve mudar a sua forma de viver. Se você entendeu que Deus te ama, isso deve mudar a sua forma de ser. Se você entendeu que Deus te ama, isso muda a sua forma de falar. Se você entendeu que Deus te ama, isso muda a sua forma de andar. Se você entendeu que Deus te ama, isso muda a sua forma de ser homem e ser mulher. Se você entendeu que Deus te ama, você muda a sua forma de se relacionar com as pessoas. Então eu quero perguntar para você de novo.
Quando eu falo que Deus te ama, o que de fato ecoa aí no seu coração? O que muda? Porque em nome de Deus, pessoas já traçaram guerras. Em nome de Deus, pessoas já mataram outras pessoas. Em nome de Deus, pessoas fizeram coisas horríveis e fazem até hoje. Em nome de um Deus. Então Deus te ama e isso muda o que na sua existência? Irmãos, o texto vai dizer que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de tal forma que Ele entrega o seu Filho para que isso tenha um propósito, irmãos. Deus não te ama porque você é bonito e você é cheirosinho de Deus, porque Ele olha para você e fala, nossa, que maravilha, como é maravilhoso amar. Não, nós erramos, nós éramos dispersos de Deus, mas Ele nos ama tanto que Ele entrega o seu Filho por nós, Ele entrega aquilo que Ele tinha de mais precioso, porque Ele tem um propósito e um objetivo muito claro para mim, para a sua vida e para toda a existência. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça ou não tenha medo, mas tenha a vida eterna. Deus te ama porque Ele tem um propósito muito claro para mim e para a sua vida. Ele tem um propósito para nós, no novos céus, uma nova terra. Esse amor dele é para que toda a criação saia dessa existência de pecado e possa habitar um novo céu, uma nova terra, dentro de uma existência no qual nós nos relacionamos com Ele todos os dias, no qual nós estamos diante da sua face. E se essa verdade do Evangelho não faz você ansiar e desenvolver esse amor, irmãos, não tem nenhum discurso motivacional que vai fazer. Não tem. Porque isso aqui é a simplicidade do Evangelho de Cristo. Deus te ama e Ele fez algo por você, que foi entregar o seu Filho na cruz. E isso tem um propósito, isso tem algo muito claro, que é nos levar para um novo céu, uma nova terra, para toda a eternidade. Mas aí você pode perguntar, tá bom, Marcos, e aqui? E aqui agora? Porque eu quero saber também do aqui e agora. Mas para saber do aqui e agora, eu quero falar para você uma coisa. Está claro que Deus te ama? Espero que sim, Deus te ama. Mas nosso maior problema, irmãos, não é a gente realmente ter dúvidas a respeito do amor de Deus. Às vezes sim. Há momentos que nós às vezes temos dúvidas se Deus realmente nos ama, se esse negócio é por aí. Faz parte às vezes do desenvolvimento cristão, essas dúvidas. Espero que você passe por elas se você estiver passando, ou quem passou pode testemunhar que isso às vezes faz parte. Mas o nosso maior problema, sabe qual que é? É o nosso amor a respeito desse Deus. Que esse Deus nos ama, às vezes é fácil de nós entendermos. Mas a pergunta que eu quero chegar nessa manhã é: o quanto você ama esse Deus que te amou tanto assim? Porque hoje pela manhã, na sala ali do curso de batismo, nós falamos a respeito de obediência. E o resumo da conclusão é que quem ama a Deus obedece. E quem obedece, ama. Que uma coisa está junto da outra, certo? E a pergunta para essa manhã é: o quanto você de fato ama a Deus? Quanto você ama a Deus? Porque Romanos vai dizer que Deus prova o seu próprio amor para conosco, que Cristo morreu na cruz por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, irmãos, a Bíblia vai dizer que o amor de Deus já está provado e selado com Cristo na cruz e ressuscitou no terceiro dia. O amor dele, ele não precisa fazer mais nada para te convencer desse amor. Ele não precisa fazer mais nada. Está provado na cruz e Cristo ressuscitou. Já está feito, está consumado. Mas a nossa pergunta é: e o nosso amor com relação a Deus? O quanto você ama Cristo? O quanto você ama a causa do Evangelho? O quanto você ama a sua lei? Porque se quem ama obedece, quem ama deve obedecer, então o quanto nós vivemos dentro desse amor? Eu vou dizer para você como às vezes é difícil a gente amar a Deus.
Semana que vem nós temos o quê? Eleições. E quando nós falamos de eleições, nós já estamos falando de um país que está extremamente polarizado. Extremamente difícil. E sabe o que é o mais difícil ainda? É que nós temos cristãos, irmãos nossos em Cristo Jesus, defendendo ambos os lados. E aí nós temos uma faca e as nossas armas na mão de convencer as outras pessoas o quanto a minha convicção está correta. E está claro, irmãos, tudo bem, você deve ter, eu tenho, você deve ter as suas convicções políticas, é claro. E, naturalmente, pela sua educação e pela sua educação cristã, você vai ter um caminho muito claro. Tenha. Se você entende que você precisa se posicionar, dizer isso publicamente, diga. Você está cumprindo com o seu dever cívico de cidadão. Não é esse mérito que eu estou entrando. Eu estou entrando no mérito, falando isso, para chegar no ponto seguinte. A palavra de Deus fala que nós devemos amar até os nossos inimigos. Nós não estamos conseguindo amar um irmão em Cristo que tem uma opinião política diferente. Nós não estamos indo, a gente não está indo nem lá onde Jesus bateu, nós estamos aqui no primário. Se nós devemos amar até os nossos inimigos, nós não conseguimos amar o nosso irmão que está dizendo que vai votar num candidato diferente do nosso. A gente já fala que tem que ir para o inferno, que não está pensando não sei o quê. Peraí, irmão, o que a palavra de Deus está dizendo a esse respeito? É você amar até o seu inimigo. E ainda a Bíblia vai dizer que é para nós abençoarmos quem nos persegue, não amaldiçoarmos, ou não? Não é isso que a palavra de Deus fala. E a gente não consegue. O quanto realmente nós amamos a Deus. Porque a forma de nós vivermos reflete o quanto nós amamos a Deus. O quanto você ama a Deus. Porque Deus já provou seu amor para com você, mas o como você ama a Deus. Essa é a pergunta. Sabe por quê, irmão? Se você ama a Deus, você vai ter as suas convicções políticas, você vai ter o seu partido, mas você vai lembrar e saber que o único que tem poder para redimir o mundo é Jesus. Não é nenhum político, não é nenhum partido, é Jesus. O único que tem poder para redimir uma nação é Jesus. Qual é a maior mensagem de transformação do Evangelho? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo você, irmão, que pensa em votar em A ou B, que nele crê, não tenha medo, mas você vai ter a vida eterna. É essa mensagem que transforma, é essa mensagem que vai redimir o mundo, não é o seu candidato. Seja ele de qual lado for. E nós estamos esquecendo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós falamos de amar a Deus, implica na forma que nós vivemos. E eu vou dizer algo para vocês, antes da política, que nos incomoda. O Vili e eu. Se depois o Vili quiser que eu retire o nome dele, eu posso dizer. Mas sabe o que nos incomoda? Quando a gente fala que tem algo para fazer para evangelismo, ninguém tem tempo. Mas a gente quer fazer uma outra atividade que representa algo que não é a mensagem que redime o mundo, todo mundo tem tempo. Houve uma preparação, houve toda uma produção, ótimo, legal, não estou criticando o que foi feito, eu estou dizendo o quanto nós amamos a Deus, porque a forma que nós amamos a Deus implica nas nossas decisões de fazer aquilo que Ele nos manda fazer. E nós precisamos olhar para aquilo que nós estamos priorizando e lembrar que se nós amamos a Deus, Deus é nossa prioridade. E se Deus é a minha prioridade, eu me preocupo primariamente com as coisas dEle. E é isso pelo qual eu luto acima de tudo. E às vezes nos incomoda, porque nós vemos que às vezes parece que nós estamos falando para alguns irmãos que a prioridade nem sempre é o Evangelho de fato. E a gente falou, tá bom, que legal que tem toda essa mobilização, bacana. Daqui a pouco vamos propor um negócio aí, vamos ver quantos vão também se mobilizar, né?
Vamos ver. Porque nós amamos a Deus. Ótimo que foi feito, tá, irmãos? Não estou criticando o que foi feito, não entenda isso. Eu estou usando isso para nós pensarmos o quanto nós nos motivamos pelo amor em Deus e por Deus. Porque se eu amo a Deus, a minha forma de ser precisa impactar o outro. Se eu amo a Deus, quem eu sou e o que eu faço é em prol desse amor. Nada mais importa se o amor de Deus não for proclamado e vivido por todos nós. Nada mais importa, irmão. O que você acha que é mais importante para a sua e para a minha vida? Se não é vivermos o amor de Deus? O que é mais importante para mim fazer, se não for estar aonde Deus quer que eu esteja? O que é mais importante para mim, se não é viver esse amor? Eu quero que você nessa manhã saia pensando de fato o quanto você ama Deus. Deus não está pedindo para você sacrifício nenhum, porque Ele já fez. Ele pede para você uma relação de obediência e entrega. Eu quero terminar essa manhã lembrando de um texto de Ezequiel, um texto conhecido, que é o Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Há uma situação, mais de 10 anos, o povo já estava praticamente seco, sofrendo. O povo de Israel estava desacreditado, o povo de Israel estava seco. E então acontece o seguinte, lá no versículo 37, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Irmãos, um vale cheio de ossos é um vale onde é levado, sabe aquele lugar que se leva quando um animal morre lá, joga ali num buraco ou no fundo do pátio ali? Pensa nisso, só que num campo de guerra, num vale, é levado os corpos, é um lugar que o cheiro é ruim, que é a podridão, há um lugar que ali tem um corpo se decompondo, e são vários, é um vale de ossos secos, é um lugar horrível, com cheiro horrível, com um visual horrível. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver como era enorme o número de ossos do vale, e que os ossos estavam muito secos, ou seja, era um lugar grande de um lado para o outro, e os ossos estavam secos, ou seja, eles estavam já no final mesmo, já estava seco, já estava horrível. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: o soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e digam: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor, estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 4. Então ele me disse, o versículo 5. Assim diz o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor. Deixa eu ver, desculpa, irmãos, é o 4 mesmo. 4. É o 4. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: os ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Diga, ouçam a palavra do Senhor. E ele vai dizer aquilo que é a palavra do Senhor. E quando ele diz aquilo que é a palavra do Senhor, se você não conhece o texto, eu quero convidar você a ler ele na sua casa. E quando ele vai profetizar, dizer aquilo que é a palavra do Senhor, aqueles ossos começam a ter carne, a ter tendões. E eles começam a se regenerar e voltar a andar. E Cristo vem, Deus vem, sopra seu Espírito de novo e eles têm vida.
É uma cena de filme incrível essa visão, porque dos ossos eles se tornam vidas, começa a enxertar de carne, começa de algo, de um vale de morte, de um vale de destruição, se torna um vale de vida. Irmãos, nós precisamos lembrar que se nós amamos um Deus, nós lembramos que o Deus que nós amamos é um Deus que traz de um vale de ossos vida. Mas essa vida vem por lembrarmos o que ele diz. Assim diz a palavra do Senhor. Existe um vale lá fora de ossos secos, de pessoas que estão secas. Existe às vezes um vale na nossa existência que está seco. Existe às vezes uma incredulidade nossa, ou em algum aspecto que nós deixamos de enxergar a vida ali. Nós precisamos lembrar o que a palavra de Deus nos manda dizer. Todo aquele que nele crê não tenha medo, nem de osso, nem de vale, nem de nada, porque terá a vida eterna. Que você possa lembrar que nós amamos um Deus que tira qualquer situação de podridão e leva para a situação de vida. Ame um Deus que tem vida e seja vida para as pessoas que estão precisando ler dessa mensagem. Não perca a esperança. Esse amor de Deus regenera tudo em todos e te chama para ser mensagem de regeneração. Que você queira viver isso nessa manhã, que você queira viver isso para a sua vida, viver um amor de Deus genuíno e verdadeiro, que te leva a ter cada vez mais experiências com Ele e ser instrumento dEle de tirar pessoas desse vale de ossos secos e levar pessoas para essa vida de transformação, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Amém? Vamos orar? Convido vocês a colocar em pé. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos, acima de tudo, Senhor, te pedir perdão, porque nós somos tão egoístas, Senhor, da forma de nós entendermos o amor. E nós achamos que o Senhor só precisa ficar nos provando todo dia que o Senhor nos ama. Perdoa a nossa infantilidade, Deus. E nos ajuda, Senhor, a lembrarmos e vivermos, Deus, um amor genuíno com o Senhor. Uma relação de entrega como o Senhor se entregou a nós. Uma relação de renúncia como o Senhor fez conosco. E nos ajuda, Senhor, a de fato amarmos o Senhor de corpo, alma, espírito, de discernimento, de entendimento, de vida e de transformação. Nos ajuda, Senhor, a pormos em prática e a sinalizarmos para o mundo que nós amamos um Deus. E o fato de nós amarmos esse Deus vivo e verdadeiro muda a minha existência e deve mudar a existência do outro, Deus. Então nos ajuda, Senhor, a lembrarmos disso. Que nós possamos, Deus, amar o Senhor sobre todas as coisas e que a gente possa anunciar a Tua palavra àqueles que precisam. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos livre de nós mesmos. Que o Senhor possa levantar o Seu rosto sobre nós e conceder a Tua paz. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.